Queridos irmãos, nós louvamos o Senhor pelo louvor que tivemos. Servimos um Deus que, em meio às lutas, em meio às adversidades, cuida de cada um de nós. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está lá no livro de Salmos, capítulo de número 3. Salmos de número 3, abra sua Bíblia, no livro de Salmos, capítulo de número 3. Quem encontrou diz amém. Salmos 3, o salmista diz assim: meus queridos irmãos, vamos fazer a leitura desse salmo, de todo ele até o versículo 8. Começa dizendo assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor e ele me responde do seu santo monte. Eu me deito e pego no sono e acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a bênção esteja sobre o teu povo. Do Senhor é a salvação e a bênção esteja sobre todo o seu povo. Queridos irmãos, essa noite queremos refletir um pouco sobre um Deus que supre as nossas necessidades em tempos de adversidades. Queremos falar de um Deus que supre as nossas adversidades, um Deus que supre as nossas necessidades em momentos difíceis. Esses salmos que nós acabamos de ler, se você refletir um pouco nele, você vai perceber que ele trata de alguém que estava enfrentando um momento de adversidade, um momento difícil, um momento angustiante, um momento complicado. Quem nessa vida, meus queridos irmãos, nunca passou por momentos difíceis? Quem nessa vida não passa por momentos de adversidades? Quem? A Bíblia mesmo revela e diz para nós que o justo, ele enfrenta muitas adversidades. E muitas são as aflições de um justo. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar, a passar por momentos difíceis na vida. Nosso querido irmão, momento difícil. Recentemente perdeu o pai, agora está com a mãe enferma. Embarga a voz na hora de louvar a Deus, mas está aqui, em pé, cantando, confiando em um Deus que supre as necessidades, em um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Nós confiamos, irmãos, a nossa confiança está em Deus, a sua confiança está em Deus, e é nele que nós devemos depositar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança. É nele que nós confiamos, é ele que vai suprir as nossas necessidades na adversidade, nos momentos difíceis. E esse salmo, o salmo de número 3, ele é o primeiro salmo atribuído ao rei Davi, um homem de Deus. A Bíblia diz que Davi foi um homem considerado segundo o coração de Deus. Nem um homem que é considerado segundo o coração de Deus ficou isento de enfrentar adversidades. Um grande rei, um grande homem, um homem levantado por Deus em seu tempo, que enfrentou momentos difíceis. Ele escreveu esse salmo aqui depois de fugir de Jerusalém. Ele já não estava mais em Jerusalém. Ele escreveu esse salmo aqui quando ele precisou fugir do seu filho,
quando o seu trono foi tomado pelo seu próprio filho. E nós temos como base o livro de 2 Samuel 15, do capítulo 15 ao capítulo 18, quando Absalão, ele se revolta, ele toma o trono à força. E Davi se encontra ali em um momento difícil, porque ele não queria lutar contra o seu próprio filho. Uma crise, não apenas uma crise governamental, mas uma crise familiar se instaura ali naquela situação. Não é fácil para um pai perder o seu trono para o seu próprio filho. Não é fácil para um pai, não foi fácil para Davi ser perseguido pelo seu próprio filho. Pensa, queridos irmãos, a dor que Davi sentiu naquele momento, naquele tempo, é uma dor tremenda, meus queridos irmãos, que Davi escreve esse salmo. E ele é considerado um salmo de um lamento pessoal de Davi. Foi considerado um salmo de lamento, de um lamento pessoal. Um lamento, uma tristeza profunda que Davi sentiu ao escrever esse salmo. Mas é também um apelo, meus queridos irmãos, um apelo ao Senhor de livramento em uma situação adversa. Davi, ele apela ao Senhor por livramento. Ele apela ao Senhor, ele fala para Deus, ele confia em Deus. E conforme nós lemos aqui na palavra, queridos irmãos, nós podemos tirar desse texto aqui, são apenas 8 versículos, lições preciosas para a nossa vida que pode nos ajudar a superar as adversidades. As adversidades, elas surgem, queridos irmãos, para serem superadas. Quantas adversidades nós já superamos em nossa trajetória, em nossa vida? Eu, particularmente, queridos irmãos, todas as semanas supero adversidades. Toda semana surgem adversidades e elas surgem para serem superadas. A grande questão, meus queridos irmãos, é como superar as adversidades. Muitas pessoas não conseguem superar e muito menos vencer as adversidades que se levantam porque não sabem, não conseguem lidar com as adversidades. Obrigado, irmão. E é o que nós precisamos, irmão, sair daqui nessa noite entendendo em Deus como podemos superar as adversidades que surgem. Talvez essa semana, eu não quero ser profeta do caos, mas possivelmente alguma adversidade pode surgir em sua vida. Mas nós devemos estar o quê? Preparados para superar cada uma delas e sairmos o quê? Vitoriosos. Chegarmos aqui na próxima semana glorificando a Deus, exaltando a Deus, porque superamos, não fomos superados. Quantos de nós muitas vezes temos sido superados pelas adversidades? Mas nós precisamos, como Davi, superar as crises, as adversidades, os problemas que surgem à nossa volta, queridos irmãos. Como nós podemos superar as adversidades? Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, algo que nós precisamos para superar as adversidades: admitir que você tem um problema. É a primeira questão. É o primeiro passo para você superar a sua adversidade. Você admitir que tem um problema. E o salmista, ele começa dizendo aqui, meus queridos irmãos: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Em uma outra versão, nesse mesmo texto, o salmista diz, Davi diz: Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos são os que se rebelam contra mim. Queridos irmãos, para superarmos uma adversidade, um problema, nós temos que admitir que temos um problema. Quando Davi, ele diz que são numerosos os seus adversários, ele está admitindo que existe um problema, que existe uma dificuldade, que ele precisa em Deus buscar resolver esse problema.
Não temos como resolver, meus queridos irmãos, nada, se não reconhecer, se não admitir que temos um problema. O grande problema de tudo é que muitas vezes nós sabemos que temos um problema. Sabemos que talvez estejamos passando por um problema familiar, financeiro, até mesmo espiritual, mas não admitimos. Muitas vezes queremos passar para tudo e para todos que está tudo, mas em quantas vezes não está bem? Quantas vezes as suas emoções estão destruídas, estão abatidas, e você não reconhece que há um problema, você não admite que tem um problema. Quando nós temos um problema de saúde, o que nós fazemos, irmãos? Quando você reconhece que há um problema na sua saúde, o que muitos buscam fazer? Buscam ir ao médico. Chegando lá no médico, o que acontece? Ele vai ter um diagnóstico clínico. O médico vai olhar para você, segundo aquilo, os seus relatos, segundo aquilo que você diz para ele, e vai diagnosticar o seu problema. Não é isso que acontece? E quando o problema é difícil e o médico não consegue diagnosticar, o que ele vai fazer? Ele pede um exame, ele pede um outro exame, ele pede uma bateria de exames, às vezes, para você. Essa é a forma que na nossa saúde nós podemos encontrar, identificar o problema. Mas só que, meus queridos irmãos, nem tudo às vezes são problemas relacionados à saúde. Às vezes o seu problema é familiar. E se você não identificar qual que é o problema, o que tem gerado esse problema familiar, a sua saúde emocional, a saúde da sua família vai continuar debilitada. Você não vai conseguir resolver o problema, superar as adversidades que muitas vezes são muitas no contexto familiar, no relacionamento com a esposa, no relacionamento com o filho. É preciso, irmão. Se você quer superar as adversidades, as crises que se instauram muitas vezes em seu casamento, no seu relacionamento com o seu filho, no seu relacionamento em sua empresa, no seu trabalho, você precisa realmente admitir que tem um problema. Não é ficar realmente fingindo que não há um problema. Quando você identifica, quando você reconhece que há um problema, você vai buscar realmente identificar os pontos, aquilo que você precisa mudar, aquilo que precisa ser mudado no contexto familiar, no contexto do trabalho, no seu relacionamento com o filho. Precisa haver esse exame. O próprio apóstolo Paulo, quando ele fala acerca da ceia do Senhor, ele pede para que todos façam um exame. E como fazemos esse exame, irmão? É simples. Precisamos parar tudo. Refletir na vida, parar para pensar, só você e Deus, parar para refletir as áreas da sua vida que você tem falhado, onde você tem errado, onde você vê que precisa de mudança, precisa ser feito esse exame. E o exame muitas vezes ele é feito de uma forma profunda. Muitos exames que se faz no contexto da saúde são exames invasivos, endoscopia, são exames assim que muitas vezes não é detectado de uma forma apenas ali de um raio-x ou de uma tomografia. E na vida é a mesma coisa, exames você vai talvez precisar fazer exames mais profundos para identificar o problema, para reconhecer que há um problema. Talvez o exame que você vai ter que fazer no contexto familiar é aquela biópsia, se você vai ter que tirar lá um pedaço da ferida, para tentar ver o que está acontecendo, por quê a esposa age daquele jeito, o filho age daquele jeito, as coisas estão daquele jeito na sua casa. Mas precisa ser feito, irmão. Nós queremos superar as adversidades, sim ou não? Então precisamos desse exame, precisamos refletir, precisamos admitir que há um problema. E o salmista aqui ele reconhece.
que há um problema. E o problema dele é como tem crescido o número dos meus adversários. O adversário que ele estava se referindo aqui era o seu próprio filho. Já pensou, irmãos? São numerosos os que se levantam contra mim. Ele identifica, ele admite que tem um problema. Querido irmão, se você admite que tem um problema, se você fala para Deus, Deus, eu estou com esse problema, e eu coloco ele diante do Senhor. Essa é a melhor forma de você começar a superar as adversidades, a superar os problemas que surgem. Queremos superar as adversidades? Então, meus queridos irmãos, precisamos mais do que nunca reconhecer que há um problema. E se há um problema, esse problema precisa ser tratado. Porque quando reconhecemos o problema, reconhecemos que temos um problema, nós vamos buscar o quê? Tratamento. Tratamento. E às vezes o problema, queridos irmãos, está numa questão espiritual também. Muitas pessoas demoram a identificar que há um problema na sua vida espiritual. Há um distanciamento de Deus. Muitas pessoas demoram a identificar que elas estão se matando espiritualmente falando. A palavra dita pelo pastor no último domingo, pai da Débora, ele falou 10 pontos que levam a pessoa ao suicídio espiritual. E os irmãos lembram qual eram os 3 primeiros? Vamos lá, irmãos, quem estava aí domingo? Distanciamento da palavra de Deus, falta de oração, a pessoa já não louva mais, deixa de louvar a Deus, não quer saber de participar dos cultos. Talvez vocês tenham identificado um problema aí. Suicídio espiritual foi o tema da mensagem do pastor. Quantas pessoas estão se matando espiritualmente falando, irmãos? Grande parte dos nossos problemas começa aí, quando estamos distante de Deus, quando estamos ausentes da presença de Deus, ausentes dos cultos, ausentes nas orações, ausentes do louvor. Não louvamos mais, não cantamos mais, não colocamos mais um louvor para ouvirmos no trajeto do nosso trabalho, não colocamos mais um louvor para ouvirmos no decorrer do nosso dia em nossa própria casa. Qual tem sido o som ambiente da sua casa? Um louvor de adoração a Deus? E tem sido, queridos irmãos, se queremos superar as adversidades, temos que identificar o problema. Talvez o problema se dá num contexto espiritual. Temos que identificar e buscar tratamento, e buscar mudança, e buscar transformação, e buscar remédio. Remédio. O remédio para todo problema, querido irmão, seja espiritual, seja físico, seja material, seja financeiro, está aqui, nas palmas das nossas mãos. É a palavra de Deus. Ela é o alimento, ela nos sustenta, ela fortalece a nossa fé, ela nos conduz a viver realmente uma vida que verdadeiramente agrada a Deus, uma vida que realmente consegue superar as crises, as adversidades que surgem. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, se queremos superar as adversidades, em segundo lugar, fique longe de pessoas pessimistas. Engraçado, queridos irmãos, é que muitas pessoas não conseguem ficar longe dessas pessoas. Mas a recomendação aqui é que nós temos que ficar longe de pessoas pessimistas. O versículo 2 diz assim: são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Quantas vezes, irmãos, são muitos os que dizem mal de você?
nunca vai dar certo, ele nunca vai conseguir, nunca vai ser alguém na vida, nunca vai ter isso, nunca vai ter aquilo. Você vai contar um sonho para a pessoa fala, não, isso pode acontecer com qualquer pessoa, menos com você. E a recomendação aqui, meus queridos irmãos, é você ficar longe de pessoas pessimistas. Longe, não conta os seus sonhos, não conta os seus planos, não conta aquilo que Deus tem colocado em seu coração para pessoas que são pessimistas. Quantas pessoas têm se decepcionado? Quantas pessoas não conseguem superar os seus traumas, as suas dificuldades, as suas lutas, porque as pessoas pessimistas não deixam? O Salmo, capítulo de número 1, versículo 1, é um salmo bem conhecido dos queridos irmãos. A Bíblia diz que é bem-aventurado, que é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado, mais que feliz, é aquela pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pessoas pessimistas, meus queridos irmãos, elas são tóxicas. Pessoas ficam intoxicadas. Ela, com certeza, não tem intenção alguma de te ajudar. Eu vou fazer aqui uma crítica para você construtiva. Crítica construtiva. E ainda usam um argumento, para criticar, para te deixar muitas vezes ainda mais mal. Pessoas pessimistas, queridos irmãos, elas não têm intenção alguma de te ajudar. Pelo contrário, ela vai fazer você enxergar o seu problema, a sua crise ainda mais difícil. Ela vai fazer você enxergar o seu problema ainda mais complicado. E dificilmente você vai vencer uma adversidade se você não se afastar de pessoas assim. Meus queridos irmãos, nós precisamos caminhar, andar com pessoas que vão nos ajudar, que vão realmente nos influenciar positivamente. Amém, irmãos? Influências boas. Quero dizer aos irmãos, talvez você tenha um amigo, e esse amigo ele só te chama para coisa errada. Eu quero dizer que amigo de verdade é aquele que te leva para a presença de Deus. É aquele que te coloca lá, fala, vem cá meu amigo, eu quero orar com você. Vem cá meu amigo, eu vou te levar para cultuar junto comigo na minha igreja. Vem cá meu amigo, eu tenho uma solução para o seu problema. Lê esse texto, lê esse salmo, Deus é contigo. Temos que caminhar com pessoas que irão nos ajudar, que irão nos influenciar positivamente, mas das pessoas tóxicas, dessas pessoas que realmente são pessimistas, nós temos que andar longe. Amém, queridos? Mas eu gosto tanto dessa pessoa. Irmão, você quer vencer nas adversidades, ande com pessoa que vai te influenciar de uma forma positiva. Amém, queridos? O Salmo 119, versículo 63 diz assim: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Olha a companhia do salmista. Companheiro eu sou de todos aqueles que te temem, de todos os que guardam os teus preceitos. Essa deve ser a nossa companhia. Provérbios 20, queridos, diz assim: assim andarás pelo caminho dos bons e guardarás as veredas dos justos. Nós temos que andar pelo caminho de pessoas que irão realmente nos influenciar de uma forma positiva. E é assim, meus queridos, que nós iremos vencer as adversidades. Tem alguma adversidade para você vencer? Tem uma dificuldade que você precisa realmente vencer na sua vida? Comece realmente a caminhar com pessoas que vão te influenciar positivamente. Bem, queridos, em terceiro lugar, para superar as adversidades, nós precisamos disso. Quantos precisam superar uma adversidade talvez essa semana? Em terceiro lugar, é o que nós mais precisamos saber quem é o Deus a quem servimos. Saiba quem é o seu Deus.
Precisamos conhecer esse Deus maravilhoso. Nós só iremos vencer uma adversidade se sabemos quem é o Senhor a quem servimos. O versículo 3 do nosso Salmos 3, diz assim: porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Amém? Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. O salmista aqui, meus queridos irmãos, ele sabia quem é Deus. Havia no seu coração a convicção de quem Deus é em sua vida. Precisa haver em seu coração, em meu coração, essa convicção. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. É isso que ele diz. Quem é Deus para o salmista? Deus é o meu escudo protetor. Foi isso que o salmista diz. E Deus é o meu escudo protetor. Quem é Deus para você, meus queridos irmãos? Possamos sair daqui nessa noite entendendo que Deus é o meu escudo protetor. Amém? Deus é o meu escudo protetor. Você precisa ter essa convicção em seu coração de quem é Deus. Quem é Deus para você? O salmista diz: Ele é o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. És a minha glória. És aquele que realmente me faz vitorioso. Esse é o nosso Deus. És aquele que exalta, aquele que nos exalta em momentos difíceis. Esse é um fator determinante, meus queridos irmãos, em nossas vidas para superarmos crises. Mas como eu vou saber quem é Deus? Eu não sei como. Como que eu posso saber quem é Deus, meus irmãos? Nós temos que buscar conhecer a Deus. E eu só posso conhecer a Deus através das Escrituras, através do conhecimento, através de uma fé genuína em sua palavra. Não adianta nada, meus queridos irmãos, eu falar aqui quem é Deus e você não acredita naquilo que Ele fala em sua palavra. Muitas pessoas não acreditam naquilo que a palavra de Deus diz. Muitas pessoas não acreditam nas Escrituras. E quem não acredita na Escritura, querido irmão, dificilmente vai conseguir entender realmente quem é Deus. Eu só vou conhecer a Deus, meus irmãos. Eu só vou buscar realmente saber quem é Deus quando haver da minha parte essa busca. Eu quero saber quem é Deus. Eu quero entender quem é Deus. Eu quero entender o que essa palavra fala acerca de Deus. Por isso a palavra de Deus ela é essencial nesse processo, meus queridos irmãos, para superarmos as nossas adversidades. A palavra de Deus é essencial porque nela nós sabemos, através dela nós sabemos quem Deus é. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, fala que a palavra de Deus revela um Deus como o Jeová Rafá, como o Senhor que cura. Jeová Rafá, um dos atributos, um dos nomes dados a Deus, como Rafá, aquele que cura. Ele é o Senhor que cura. Ele é o Senhor que faz com que as pessoas realmente sejam curadas, restauradas. Êxodo 17, do 8 ao 15, também fala uma outra, é dado um outro nome a Deus. É dito ali que Ele é o Jeová Nissi. Ali se diz que o Senhor é a nossa bandeira, que não há outro. Ele é a nossa bandeira, Ele é a bandeira que levantamos. Juízes 6, 24, ali se fala-se que Deus é considerado o Jeová Shalom. Diz que o Senhor, Ele é a nossa paz. Ele é a paz que precisamos. Então são nomes, são atributos dados ao Senhor, que no decorrer de toda a palavra de Deus, esses atributos são dados a Ele.
O Salmo 23 trata-se como Jeová Raá, como aquele que supre as nossas necessidades, como o Senhor, tem o Senhor como um pastor das nossas almas. Gênesis 22, 14, como Jeová Jirê, como Deus da provisão. Então, queridos irmãos, são muitos os nomes dados a Deus que encontramos dentro das Sagradas Escrituras, e vai nos ajudar a entender quem de fato é Deus. E quando nós entendemos quem é Deus, quando nós confiamos na soberania, no poder e sabemos quem é Deus, meus queridos irmãos, nós estamos prontos, estaremos preparados para superar as crises, as adversidades, os problemas que surgem. Amém, queridos? Salmo 139, o salmista exalta a onipotência, a onipresença, exalta um Deus que está presente em todos os lugares, não tem espaço, não tem lugar onde Ele não esteja. O Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não está me vendo, Ele não tem me visto, Ele não vê a dor que eu estou vivendo. Ele está presente em todos os lugares. Ele não precisa se deslocar de um lugar para outro para agir em seu favor. Ele está presente, meus queridos irmãos, em todo o tempo, em todos os lugares. Aonde você estiver, Ele está presente. O próprio Senhor Jesus diz que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Então, entender e saber quem é Deus é fundamental para superarmos as lutas, os problemas, as adversidades que surgiram ao nosso redor. E, queridos irmãos, para finalizar, se você em seu coração deseja de fato superar as adversidades que surgem, em quarto lugar, desfrute do cuidado do Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, irmãos. E o salmista diz no versículo 5, capítulo 3, versículo 5: eu me deito e logo pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. O salmista aqui vivendo um momento difícil, um momento de adversidade, um momento de fuga, um momento complicado em sua vida, e ele diz que eu me deito e logo pego no sono. Quando passamos por adversidades, quando passamos por problemas, se não depositamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança nos cuidados do Senhor, iremos nos deitar, mas a última coisa que iremos pegar é no sono. Mas se confiamos no Senhor, como o salmista, você vai se deitar e logo você vai pegar no sono. Você vai dormir tranquilo, porque você vai saber quem tem cuidado de você, quem tem lutado as suas lutas. E o salmista diz: eu me deito e durmo. Será que você pode dizer isso? Eu me deito e durmo? Ou eu me deito e fico virando de um lado para o outro na cama a noite inteira, pensando em como resolver o problema? Você vai superar a adversidade, meu querido irmão, a partir do momento que você confiar plenamente no Senhor, desfrutar desse cuidado, dessa proteção, dessa paz que só Ele pode nos dar. E torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Amém, queridos? Cuidado do Senhor. Uma das verdades mais reconfortantes e fundamental da fé cristã. A fé cristã. Se você tem fé nesse Deus maravilhoso, se você conhece Deus, você sabe quem é Deus, isso vai trazer um conforto para o seu coração. Confiar no cuidado desse Deus, nos cuidados desse Deus maravilhoso. Saber que Deus te ama, querido irmão, e se preocupa com você. Saber que Deus cuida de cada detalhe da sua vida. Isso traz confiança, isso traz esperança, isso traz uma paz que dinheiro algum paga.
Por isso, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela nos garante, ela nos traz textos como Isaías 41, versículo 10. Abra sua Bíblia lá em Isaías 41, 10. Onde o texto diz assim, o próprio Deus diz assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a minha mão direita, a direita da minha justiça. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Bem, queridos irmãos, o versículo 11 diz assim: eis que envergonhados e humilhados serão todos os que se enfurecem contra você, os que lutam contra você, serão reduzidos a nada, perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fizerem guerra contra você. Porque eu, o Senhor, seu Deus, te tomo pela sua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudarei. Olha só, irmãos, olha só o que a palavra de Deus nos diz. E o que nós precisamos, queridos irmãos, para vencer as adversidades, é desfrutar desse cuidado, dessa proteção, desse Deus que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Isso vai nos ajudar, irmãos, a superar as crises, as adversidades que surgirem. Nenhuma adversidade, querido, preste atenção nisso, nenhuma adversidade é maior que o seu Deus. É maior do que aquele que diz: eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Independente do desafio que você está enfrentando nesses dias, Deus é infinitamente maior e capaz de continuar te guiando, e capaz de continuar te fortalecendo, e capaz de te dar vitória, êxito, para que você possa verdadeiramente superar essa adversidade. Então, meus queridos irmãos, diante das adversidades, lembre-se que o seu Deus é maior, que Ele está do seu lado, pronto para te conceder vitória, pronto para te abraçar, pronto para mostrar quem Ele é em sua vida. Amém? Então, meus queridos irmãos, queremos superar as adversidades. Admita que tem um problema. Não podemos vencer, não podemos ser curados, não podemos ser transformados, não podemos superar as crises sem admitir antes que temos um problema. Fique longe, pessoas pessimistas. Passa longe. Faça esse voto com Deus essa semana: Senhor, eu vou andar essa semana com pessoas que realmente vão me levar a buscar, a conhecer, a saber quem o Senhor é. Saiba quem é Deus, e desfrute do cuidado dEle no decorrer de toda essa semana. Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Entrega. Precisamos viver essa vida de entrega, queridos. Na adversidade, muitas vezes nós não queremos entregar o problema, não queremos entregar a dificuldade nas mãos do Senhor. Queremos resolver do nosso jeito, da nossa forma. E por incrível que pareça, queridos irmãos, dificilmente vai dar certo. Mas quando entregamos nosso cuidado, as nossas vidas, os nossos problemas nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, Ele age, queridos. Ele faz maravilhas. E nós podemos testemunhar. Nós podemos nos alegrar no Senhor. O maior milagre, queridos irmãos, Ele já fez há mais de 2000 anos atrás. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossas transgressões.
Mas ele diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Romanos diz isso. O que nós merecíamos era a condenação, a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus, queridos irmãos, é Jesus. E Ele entregou o seu Filho para que ali naquela cruz os nossos pecados fossem todos perdoados por Ele. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu convido você também a refletir um pouco na sua vida. Esse é um momento importante, queridos irmãos, do culto, um momento de reflexão, um momento onde você pode dizer: Senhor, de fato eu tenho um problema, e só o Senhor tem a solução para esse problema. Quantas vezes você já tentou resolver essa situação, meu irmão? Quantas vezes você com seus recursos, com aquilo que você tem em mãos, tentou resolver o seu problema e ainda não conseguiu? Mas eu quero dizer para você que aquele que pode resolver o seu problema nessa noite, Ele se faz presente aqui nesse lugar. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. O próprio Deus se faz presente nesse lugar. O próprio Espírito Santo de Deus se faz presente nesse lugar, em nossas vidas. Talvez há um problema que precise ser resolvido. E nessa noite você não vai sair daqui sem colocar essa situação diante do Senhor. Coloca, meu irmão. Coloca nas mãos do Senhor.